E sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Bussier, sou consultora de bem-estar, trabalho com a do Terra e tenho tido nos últimos anos bastante experiência no uso dos óleos essenciais com atletas, amadores e profissionais, e vim compartilhar um pouquinho das minhas vivências e experiências junto ao uso dos óleos essenciais para melhorar a performance na prática de exercício e na recuperação pós-prática, né? Pós-treino, pós-competições. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, vou começar sempre eu acho importante a gente ressaltar que tudo que eu vou falar aqui não tem intenção de diagnosticar, tratar, curar nenhuma doença, e que essa apresentação jamais exclui a importância de visita a profissionais de saúde, a execução de exames periódicos, tá bom? A aromaterapia, ela é uma terapia complementar, e o meu trabalho, ele é baseado na manutenção da saúde, né? Então, a gente utiliza os óleos essenciais para melhorar qualquer coisa que a gente estiver fazendo, né? Seja na prática de esporte, seja para imunidade, para a parte digestiva, para otimizar o que o nosso corpo já é capaz de fazer, né? Por ele próprio. Então, a gente está sempre falando de saúde, não de doença, tá? Meu objetivo aqui nessa apresentação é apresentar as vantagens do uso de óleos essenciais com controle de pureza testada e garantida para a prática esportiva, para melhorar a performance e acelerar a recuperação de atletas, sejam eles profissionais ou amadores, em qualquer esporte, tá? Eu trouxe aqui algumas pesquisas que mostram o quanto é prejudicial à saúde física e mental, né, e emocional a gente não fazer exercício, né? Deixar o nosso corpo parado. A gente tem um percentual muito grande de pessoas no nosso país que não praticam nenhuma atividade física, né? Nem o básico de atividade física mais leve, né? E temos uma porcentagem relativamente grande aí, em torno de 28%, de pessoas que assistem 3 horas ou mais de TV ou telas, né, ao dia. E isso é um indicador de sedentarismo, e a gente vê o resultado na saúde geral da população, né? Então, a cada dia surge uma nova farmácia em qualquer bairro que você frequente no Brasil, e nem por isso a população está mais saudável, né? Quando o nosso corpo passa a se mexer menos, ele se acostuma, né? Ele esquece como fazer bem um movimento. E aí ele se vira, ele se adapta de algum jeito, mas na maioria das vezes gera desgaste. E existem pesquisas que mostram que, embora a longevidade do ser humano tenha aumentado, ou seja, nós vivemos mais anos, os últimos 10 anos de vida das pessoas geralmente são sem nenhuma qualidade de vida, né? E o exercício físico é um pilar muito importante para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha mobilidade. Então, tudo que eu vou falar aqui vai muito além da prática esportiva de alta performance, que eu venho tendo bastante experiência bacana com atletas de alta performance. A gente usa óleos essenciais com diversos atletas de alta performance, mas para o cidadão simples, né? Para a pessoa que vai para a academia para conquistar essa longevidade saudável, né? Para a pessoa que vai para a academia para fortalecer seus músculos e ter uma reserva muscular aí para viver mais anos e com mais saúde. Então, os óleos essenciais, eles beneficiam muito na prática do exercício físico, tá?
Aqui tem alguns benefícios, né, da prática do exercício físico. E eu quero contar um pouquinho da história dos óleos essenciais através do tempo. Bom, os primeiros usos de óleos essenciais, eles datam lá de 7.000 anos antes de Cristo, né? Onde já se faziam pomadas utilizando as plantas, aonde os óleos essenciais eram utilizados, as plantas eram utilizadas, né? Através do aroma dos seus óleos, como oferendas aos deuses, né? Os egípcios utilizavam muito as plantas, os óleos essenciais, eles começaram a observar que os aromas tinham algum efeito sobre as emoções das pessoas, que os óleos eles tinham efeitos que melhoravam feridas, por exemplo, faziam cicatrizar mais rápido as feridas, né? Então, não é uma novidade, embora a gente venha hoje ouvindo falar muito do óleo essencial, de óleo essencial, né? Muita gente falando sobre isso, um barulho grande na internet, muita gente conhecida usando óleos, né? Mas, na verdade, isso é um conhecimento ancestral, né? Os óleos essenciais, eles vêm sendo utilizados desde que a humanidade está por aí, né? Lá na década de 80, em 1982, a gente vê uma associação de toda essa observação, desse conhecimento ancestral, a tecnologia que começou a ser mais desenvolvida, né, e mais explorada ali nesse período. Então, a gente tem a criação de um centro de estudos relacionado aos aromas e à psicologia, e a gente tem a criação da aromaterapia e da aromatologia como ciência, né? Como terapias formais, né? Já não era mais uma coisa empírica, algo que vinha surgindo, passando de geração em geração, através do conhecimento dos ancestrais, das pessoas mais velhas, né? Passou a ser algo feito por profissionais, né? Então, hoje a gente tem uma possibilidade, uma tecnologia que nos possibilita explorar mais a fundo. Por que que os egípcios reparavam que quando utilizavam óleo essencial existia um efeito emocional, existiam efeitos físicos, né? Hoje a gente consegue fazer estudos que nos trazem mais clareza sobre o porquê, né? O que que tem dentro dessas plantas que são capazes de trazer esses efeitos no nosso corpo, né? Então, quando a gente chega para utilizar o óleo essencial com um atleta, para falar com a equipe técnica, né, com o corpo médico de um clube de futebol, por exemplo, a gente tem todo esse respaldo da ciência que mostra, né, por que que o hortelã-pimenta tem determinado efeito no ser humano, né, por que que ele é bom para o atleta utilizar. Então, a gente tem hoje muitos estudos voltados para isso aí. Hortelã-pimenta é o peppermint, Aqui né? tem algumas ilustrações de atletas que já usam os óleos essenciais, né? A gente tem no Brasil praticamente todos os times de futebol da Série A já utilizaram ou utilizam ainda, né? Palmeiras, Vasco, Flamengo, Botafogo é um grande parceiro nosso, né? Com todos os seus atletas em diversas situações diferentes. Então, atletas de triatlon, atletas de canoa havaiana, de remo, atletas de vôlei, de natação. Esse aqui é um surfista de ondas gigantes. Fora do Brasil também, muitos times. Aqui é um time de rugby. A gente tem atletas de praticamente todas as modalidades que utilizam os óleos essenciais, seja para cuidar da sua emoção, das suas emoções, né? Equilibrar as emoções, seja para melhorar de fato performance, a parte física mesmo. O atleta ele é muito tolhido de diversas substâncias que ele pode utilizar, né? Então, muitas vezes ele precisa treinar, competir com dor, porque ele não pode tomar determinados medicamentos, né? E aí o óleo essencial é um grande aliado para melhorar a qualidade de vida do atleta como um todo, né? E também para melhorar a performance e ajudar na recuperação. Então, os óleos essenciais,
Eles são compostos aromáticos que são extraídos de várias partes das plantas, flores, caule, da resina de algumas plantas, da semente de outras, das folhas de outras, das raízes, de várias partes diferentes. E eles têm de uma substância até centenas de substâncias naturais em cada gota de óleo essencial. E eles são muito concentrados, né? Eles são microscópicos. A molécula do óleo essencial é muito, muito pequenininha. Então, em uma gota, em geral, tem uma concentração muito grande desses compostos químicos, e geralmente a gente vai utilizar mesmo uma gota ou até menos quando a gente usa um óleo com a gente. E eles têm grande biodisponibilidade. O que é isso? O nosso organismo, ele entende aquelas moléculas do óleo essencial como ele entende as moléculas dos nossos alimentos, né? É como se a gente tivesse, se a gente ingere uma gota de hortelã, pimenta, por exemplo, é como se a gente estivesse ingerindo a planta, né? Com a diferença da concentração. Então, para vocês terem noção, uma gota do óleo de hortelã-pimenta tem o equivalente em compostos, né, a 28 xícaras do chá de hortelã. É bem concentrado. Ninguém consegue tomar 28 xícaras de chá de hortelã para atingir, né, determinados benefícios, mas a gente consegue usar uma gota de hortelã-pimenta com bastante facilidade. E nem todo óleo essencial é igual, tá? A gente precisa saber a diferença dos óleos essenciais, porque senão vocês vão sair aqui dessa palestra e vão chegar em qualquer lojinha aí no bairro e vão ver que tem óleos essenciais de R$ 20 e óleos essenciais de R$ 500. O que faz essa diferença, né? Então, muitas coisas interferem no preço de um óleo essencial. A qualidade deles é uma das coisas. Então, plantar e colher os óleos essenciais em condições ideais, nos locais onde essas plantas são nativas, e de forma correta, né, dentro de um padrão correto de plantio e de colheita, faz com que o óleo tenha maior ou menor potência. Então, o óleo essencial ele precisa ir além do orgânico, né? Ele tem que ser mais do que orgânico. Ele precisa ser orgânico para não ter contaminantes, né? E aí a gente entra no quesito pureza, mas ele precisa ser plantado de acordo com as necessidades daquela planta. Ah, ensina a usar a meleca do óleo. Outras de menos sol. Tem plantas que precisam de água, outras de menos água. Cada solo é diferente, então cada planta ela precisa de uma característica diferente de solo. Então, por isso, trabalho, eles são plantados onde as plantas são nativas, onde ela naturalmente nasceria, né? Em parceria ali com pequenos agricultores, né? A pureza ela é garantida através de muitos testes, e esses testes devem ser divulgados para o cliente, principalmente se tratando de atletas de alto rendimento, né? Esses atletas, eles precisam ter o resultado desses testes para saber exatamente o que tem dentro desse óleo essencial. Não tem nada misturado aqui, né? Não tem nada que é proibido, por exemplo, pelos comitês dos seus esportes, né? Então, esses testes precisam ser divulgados para o cliente para garantir que não tem nada misturado naquele óleo, que ele é um óleo 100% natural, que não tem nada sintético ali dentro também, porque é prejudicial à saúde, né? E a segurança, né? A segurança do óleo essencial garante que ele tenha um protocolo de qualidade e dentro desse protocolo ele precisa ter certificações externas, que não sejam só a empresa que garante aquilo, né? Quem está me dando o aval de que o que está aqui nesses testes está correto. Então, é importante ter certificação externa quanto a isso. E o impacto ambiental e social que aquele óleo causa também é muito importante, faz muita diferença na qualidade do óleo e no todo, né? Normalmente o óleo essencial ele vem lá da agricultura, né? E a gente sabe que lá na ponta, os agricultores, eles são, em geral, pessoas que têm uma vida dura, difícil, muitas vezes são explorados, não trabalham muito e ganham muito pouco, né? Então, também é importante que o seu óleo essencial se preocupe com essa pessoa que está lá na ponta, né? Que cause um impacto social
positivo na vida dos agricultores que estão envolvidos nesse processo, né? E o impacto ambiental positivo também, porque o óleo essencial ele pode ser um produto que degrada muito o meio ambiente, porque você precisa de plantações, né? Muitas vezes. Então, para você ter um óleo de qualidade, você tem que causar o mínimo impacto ambiental, né? De preferência, um impacto ambiental positivo. Então, tudo isso faz diferença na escolha do seu óleo essencial. E os óleos essenciais que têm esse certificado, eles passam por todos esses critérios e são aprovados em todos esses critérios. Estou querendo combinar com você. Mas eu vou ficar de vermelho só pro Rock in Rio. Eu acho que eu estou ouvindo um som de alguém aqui. Peraí. Carol, eu acho que Comendo, quer comendo. Vocês estão me ouvindo, gente? Carol, eu acho que é o áudio da Vanessa que tá aberto. Peraí que eu... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ai, Tô não ouvindo acredito, bem vocês não ouviram agora. nada até agora. Não, ouvimos tudo, mas tinha um áudio aberto, então estava dando um ruído. Ai, meu Deus, tá bom. É que eu não tava, eu não percebi que o meu fone não estava funcionando e eu não estava ouvindo o áudio aberto. Aí eu comecei a ouvir lá longe, mas deu para vocês entenderem o que é que eu volte? Deu para entender, Carol, deu para te ouvir. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre as formas de uso dos óleos essenciais, tá? A forma principal de uso de um óleo essencial é o uso aromático, não é à toa que a gente chama de aromaterapia, né? Quando a gente pega o nosso vidrinho de óleo, abre ele e cheira, a gente já está fazendo uso aromático do óleo essencial, né? Se eu pingo ele na minha mão, faço uma conchinha, estou fazendo uso aromático, né? Posso usar num difusor também, que é esse aparelhinho que está aqui na ilustração, também é uso aromático. O uso tópico é quando eu passo ele, eu passo óleo na minha pele, né? Em geral a gente deve diluir o óleo, mas enfim, estou passando na pele se eu tiver uma tensão, uma dor, alguma coisa, eu posso usar topicamente, que é muito eficiente também para massagens, para parte estética também é muito bom o uso tópico. E por ingestão, quando eu adiciono o óleo essencial, por exemplo, a minha água. Eu posso botar uma gotinha do óleo aqui, ó, no meu copo, e eu tomo uma água aromatizada, né? Ou eu posso, dependendo do óleo, eu posso pingar ele direto na minha boca, botar no céu da boca, né? Não é todo o óleo que pode ser ingerido, tá? Nem toda planta pode ser ingerida, mas os óleos que são possíveis de ingestão, eles também podem ser utilizados assim. Inclusive, a água saborizada fica bem gostosa. A gente tem vários atletas que usam o óleo assim, por ingestão. Esse que eu botei aqui, ó, peppermint, na água, para trazer a gente mais, deixar a gente mais desperto, mais presente, né? Esse óleo é muito bom para isso. Então, eu trouxe uma frase aqui, né? Tudo que existe, do micro ao macro, precisa de movimento para estar em equilíbrio. O movimento do corpo humano, desde a prática de exercícios físicos regulares até simples atitudes do dia a dia, pode salvar sua vida. Movimentar-se ajuda a melhorar desde o funcionamento dos órgãos até a melhora de funções cognitivas e mentais. Como é que os óleos essenciais trazem esse suporte natural para o esporte? Eles ajudam para motivação, para performance e recuperação, principalmente. Claro que a gente pode usar óleo essencial para o atleta de uma forma bem ampla, como a gente usa para qualquer outra pessoa, de criança até idoso, né? Mas especificamente para a prática esportiva, a gente pode ajudar no mental, no emocional, né? Aquele atleta que tem, por exemplo, ansiedade antes de competir, ou alguém que não gosta de fazer exercício físico e precisa de uma dose extra de motivação para ir para a academia, por exemplo, a gente pode usar óleos essenciais para trabalhar essa parte mental e emocional. Melhorar foco, concentração, agilidade, né? Quando a gente treina melhor, porque você respira melhor, o seu cérebro está mais oxigenado, você tem mais foco, mais concentração para fazer o exercício da forma correta. Então, com menos tempo, você faz um treino melhor, por exemplo, né?
para dar suporte a músculos e articulações. Então, aquela dor muscular tardia, por exemplo, ela pode ser reduzida com óleos essenciais. Melhorar a mobilidade articular, né? Melhorar a amplitude de movimento, usando o óleo essencial numa massagem, numa aplicação tópica. O óleo essencial também ajuda no relaxamento e na qualidade do sono. Então, pessoas que têm dificuldade de dormir têm dificuldade de treinar bem no dia seguinte, por exemplo, né? Então, eles também são excelentes para melhorar a qualidade do sono e auxiliar hábitos saudáveis de higiene do sono, né? Para que você consiga dormir na hora correta, dormir bem e, de fato, restaurar o seu organismo durante esse sono, que é muito importante a gente atingir os estágios mais profundos do sono. E também na parte de alimentação, de absorção, de digestão, os óleos essenciais também podem ajudar nisso aí. Então, você vê que a gente cuida do atleta, seja ele profissional, seja ele amador, de uma forma holística, de uma forma ampla, né? A gente cuida mente, corpo, espírito, é tudo uma coisa só. Então, vou começar a falar alguns benefícios de alguns óleos essenciais. Se vocês quiserem fazer notas aí, né? Anotar. Vou começar pelo limão siciliano, que é um óleo super democrático. Quase que, acho que 100% das pessoas gosta desse óleo. É um óleo que é muito difícil ter rejeição a ele, né? Ele traz equilíbrio sistêmico, ajuda na digestão, ajuda o corpo a fazer um detox leve, reduzir retenção de líquido, por exemplo. E é ótimo para o humor, é um óleo que traz motivação, que melhora o humor, traz uma sensação de bem-estar geral, assim, né? Eleva a energia do lugar. O hortelã-pimenta, que é esse que eu usei aqui, ele é o queridinho dos atletas, assim, é o número 1. 100% dos atletas coloca o hortelã-pimenta como um dos seus óleos preferidos, porque é um óleo que o atleta percebe imediatamente que ele traz benefício para o seu treino, para a sua competição. Ele aumenta a velocidade de reação. Aliás, ele diminui a velocidade de reação, né? Ele aumenta a nossa resposta, né? A gente responde mais rápido. Então, alguém joga uma bola para você e você mais rapidamente consegue rebater essa bola, por exemplo, né? Ele é um óleo que auxilia o sistema cardiovascular, aumenta foco e atenção, concentração, melhora o desempenho neuromuscular e traz uma sensação de força e potência muscular, tá? Isso a gente tem estudos que mostram esses benefícios aqui, eu vou mostrar rapidamente para vocês lá na frente. O lavanda, que é um óleo muito querido também, não só por atletas, o lavanda é um dos óleos mais bem aceitos pelas pessoas em geral, né? Porque é um óleo que traz relaxamento, melhora muito a qualidade do sono, dá suporte emocional, e a gente sabe que hoje a gente vive numa vida muito acelerada, muita gente com dificuldade de dormir bem, muita gente ansiosa, e o lavanda ele traz essa calma, essa paz, né? Então é um óleo que é muito bem-vindo no dia a dia de todo mundo, mesmo as pessoas que não têm dificuldade de dormir, elas acham que dormem bem, quando elas usam o lavanda, elas relatam como elas dormiram melhor. Então, como elas perceberam que elas achavam que dormiam bem, mas de fato elas não dormiam tão bem assim. Acordavam ainda cansadas, né, com a sensação de fadiga, que não tinha sido suficiente o sono. E aí, usando o lavanda, a pessoa passa a acordar com mais disposição, com mais bem-estar. Então, é um óleo excelente para quem pratica exercício físico de manhã, por exemplo, usar o lavanda à noite para dormir melhor. O copaíba, ele é um óleo anti-inflamatório, antioxidante, tem efeito calmante, reduz dores musculares, é maravilhoso para dores musculares e articulares, né? Como anti-inflamatório natural, ele é assim o remédio dos índios, né? A copaíba vem lá da Amazônia e é o que os índios usam para tudo, né? Para dores musculares, para machucados, para cicatrizar machucados, para a parte emocional também. Então, o copaíba, ele tem uma atuação sistêmica. A gente tem uma aula falando só sobre o copaíba, sobre o efeito do copaíba em cada parte do nosso corpo. Ele atua em todos os sistemas do nosso corpo. E é excelente para o funcionamento do nosso cérebro também, para a cognição.
O On Guard é uma mistura de óleos. Veja bem, a gente fala que o óleo tem que ser puro, né? Mas aqui eu estou falando de um mix, um blend, que é uma mistura de vários óleos de plantas puros também. Só que em vez de ser só um óleo de lavanda, só um óleo de laranja, aqui a gente mistura, a gente combina vários óleos essenciais. Então, no On Guard a gente tem laranja, canela, cravo, eucalipto e alecrim. Ele é uma mistura para o sistema imunológico, ele protege o nosso sistema imunológico, faz com que o nosso sistema imunológico funcione de forma equilibrada. Ele também, pela composição dele, principalmente o cravo e a canela, são plantas que têm um efeito antioxidante, né? Então, eles diminuem a oxidação do nosso organismo, que é algo que o exercício físico, quando feito em muita intensidade, ele acelera a oxidação do nosso organismo. Ele é ótimo, mas ele acelera a oxidação do nosso organismo. E o On Guard, ele combate isso. Então, é muito comum, por exemplo, depois de período de um treino excessivo ou depois de um período de muitas competições, o atleta tem o seu sistema imunológico prejudicado e fique doente, por exemplo, pegue uma virose, um resfriado, né? Então, usar o On Guard nesse período, antes desses treinos, antes dessas competições, ajuda a melhorar o sistema imunológico do atleta para que isso não aconteça e para que ele se recupere melhor. Ele também equilibra a função respiratória, melhora a capacidade de recuperação depois de treinos e de competições. O Deep Blue, se eu falei lá do Peppermint, que é o queridinho dos atletas, o Deep Blue está ali em pé de igualdade com o Peppermint, né? O Deep Blue é um outro óleo que o atleta sente de imediato a melhora física quando ele usa o Deep Blue. Então, é um mix que traz conforto e relaxamento. Ele é uma mistura de Wintergreen, Cânfora, Peppermint, Ylang Ylang, Blue Tansy, Helichrysum, camomila azul e osmanthus. Então, são várias plantas juntas que formam esse mix chamado Deep Blue. Ele chama Deep Blue porque, uma curiosidade, né? Ele é azul mesmo, o líquido dele é azul por conta da cor da planta, tá? Das plantas que estão dentro deles, né? Tanto o Blue Tansy como a camomila azul, eles têm uma coloração um pouquinho azulada, então ele fica um azul escuro mesmo. Ele é um excelente suporte para edema, para músculos e articulações, alivia a tensão, diminui câimbras, dores musculares tardias e é ótimo para mobilidade. Então, por exemplo, se você vai fazer esportes que requerem muita mobilidade, esportes com raquete, por exemplo, alongamento, yoga, danças em geral, né? É muito bom você utilizar o Deep Blue até antes da prática, né? Normalmente os atletas gostam de usar depois, mas usando antes, você já consegue fazer o exercício sem tanto desgaste, porque você aumenta a mobilidade articular, tá? A gente tem até o caso de um atleta que ele fazia levantamento de peso e ele teve uma lesão no ombro que ele não conseguia passar a mão muito acima, assim, dos 90 graus aqui, né? E aí começamos a usar o Deep Blue nele e ele ficou super impressionado porque ele conseguiu levantar o braço até o final, fazer o movimento por completo, só usando, quer dizer, só usando não, ele já vinha fazendo a fisioterapia e tudo mais, mas não estava tendo a melhora que ele teve quando ele começou a usar o Deep Blue, né? Lembrando que quando a gente fala em óleo essencial, a gente está falando em complementação. Então, todas as outras terapias são muito bem-vindas e podem ser usadas em conjunto, né? Então, para quem trabalha, por exemplo, com fisioterapia, com massoterapia, você pode usar o óleo essencial agregando a sua função já, a sua terapia. E a gente tem alguns suplementos também que utilizam óleos essenciais na sua composição e que também trazem benefícios incríveis para os atletas. Um deles é o colágeno, por exemplo, né? Então, é importante que seja um colágeno de baixa caloria, né? Um colágeno que não tem aromatizante sintético adicionado, né? O ácido hialurônico é excelente para articulações, para músculos, para composição dos músculos, por exemplo. Né? Então, é importante ser um colágeno de bastante qualidade. Esse aqui é um colágeno que a gente vem trabalhando também, né? Não só com atletas, mas com todo mundo que quer ter pele, cabelo, unha, né? Bonita, saudável. Ele também tem uma resposta muito bacana.
Então, eu trouxe essa frase aqui do Alessandro Piazzi, que é um fisiologista esportivo que tem muita prática com atletas de alta performance, trabalhou na CBF, no Palmeiras, e hoje a gente trabalha junto aí em vários clubes aqui no Brasil e com atletas no mundo inteiro. Então, os óleos essenciais, eles são importantes atores no processo de preparação mental e física do atleta, trazendo benefícios emocionais e auxiliando nos cuidados preventivos e na recuperação após treinos e competições. O Piazzi, ele vem conduzindo vários estudos aí, né, com atletas de alta performance, principalmente nos clubes de futebol aqui no Brasil. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho os estudos, mas antes, só para a gente fazer um pequeno resumo, né, de que áreas de suporte o óleo essencial vai atuar. Então, nos cuidados médicos proativos, nos cuidados pessoais informados, o atleta saber o que ele está usando, né, no corpo dele é muito importante. Reduzir a carga tóxica nesse atleta, né, reduzir a quantidade de exposição a toxinas que ele está sujeito aí no dia a dia dele. Melhorar a qualidade do descanso, administrar melhor o estresse, trazer uma respiração de qualidade, melhorar a performance na prática esportiva, melhorar a qualidade da alimentação e da absorção, né, desse alimento, na digestão desse alimento. O hortelã, por exemplo, ele é ótimo para ajudar na parte digestiva, o lemon é ótimo para ajudar na parte digestiva. Melhorar o aporte de água que esse atleta faz, né, a quantidade de água que ele ingere também. A gente tem vários casos de atletas que não bebiam água, não gostam de beber água, não gostam de beber água, só bebe outras coisas, né? Bebe suco, bebe refrigerante, bebe qualquer outra coisa que não seja água. E aí, saborizando o óleo, a água com uma gotinha de óleo essencial do lemon, por exemplo, ou do peppermint, ele passa a gostar da água e passa a beber mais quantidade de água, que é muito importante para o funcionamento do organismo como um todo, né? E melhorar a digestão. Então, aqui a gente tem alguns resumos que mostram. Depois, se vocês quiserem os estudos completos, eu mando para vocês, só me chama ali no WhatsApp, no Instagram, que eu mando para vocês os estudos. Falando sobre o hortelã-pimenta aqui, que melhora força e potência nos atletas, usando o hortelã e sem o hortelã, né? A impulsão vertical, a impulsão horizontal, o teste de força, grip test também. Como o uso do hortelã-pimenta melhora tudo isso num atleta. Aqui, suplementação de óleo essencial de hortelã-pimenta pode elevar os índices de resistência aeróbia. Então, eles conseguem fazer um exercício com mais intensidade, sem tanto desgaste, né? Utilizando hortelã-pimenta. Aqui, o uso de eucalipto, que é um dos compostos do On Guard, né? Também para melhorar a capacidade aeróbia. Aqui, o uso de lavanda, que nesses estudos eles mostram que aumentaram os níveis de melatonina. Então, com isso, a gente não precisa ingerir a melatonina, né, sintética. O nosso corpo produz a melatonina que a gente precisa quando a gente utiliza a lavanda, e com isso a gente acaba dormindo mais e melhor. Aqui eu trouxe para vocês uma sugestão de protocolo padrão, né? Lembrando que cada esporte tem as suas particularidades que a gente precisa respeitar na hora que está elaborando esse protocolo, mas aqui eu tenho uma ideia, né, do que você pode utilizar de manhã, pré-treino, nos intervalos, no pós-treino, o que você vai usar aromático, o que você vai passar na sua pele, o que você vai usar ao deitar para dormir melhor. Então, aqui é uma sugestão, né? Lembrando que não é igual para todo mundo. Cada atleta, cada esporte tem as suas particularidades e cada atleta tem as suas particularidades também, né? Que a gente pode usar o óleo essencial para melhorar a qualidade de vida desse atleta como um todo, para que ele seja um atleta ainda melhor. Quando a gente está falando do atleta amador, a gente vai ver uma melhora geral no estilo de vida, na qualidade de vida dessa pessoa, né? Mas quando a gente fala no atleta profissional, às vezes justamente o equilíbrio emocional é o diferencial que ele precisa para que ele se sobressaia em relação aos outros, né? O esporte de alta performance, todo mundo tem muita qualidade, todo mundo é muito bom. Então, se você faz uma coisinha a mais, algo diferente, que vai te tornar uma pessoa mais apta,
às vezes é a diferença para você ganhar uma competição, ganhar um campeonato, por exemplo, né? E aqui, esse slide especificamente para quem trabalha com atleta. Para quem trabalha com atleta, existe um mercado imenso onde você pode aplicar aromaterapia no esporte, né? Em academias, em assessorias esportivas, estúdio de pilates, de yoga, de dança, crossfit, em clínicas ortopédicas de fisioterapia, massoterapeutas, acupunturistas, em clubes esportivos de qualquer modalidade, com atletas de alta performance, com atletas olímpicos, mas também com atletas amadores de todas as modalidades. Qualquer ser vivo pode se beneficiar da aromaterapia, né? E no esporte não é diferente. A gente tem muitos benefícios, inclusive, comprovados aí do uso da aromaterapia. E a gente tem uma consultoria, né, que dá desconto em produtos da doTERRA, onde os nossos clientes têm produtos grátis no programa de fidelidade, ganham produtos mensalmente, recebem consultoria personalizada, tanto o profissional que trabalha com atletas como os atletas propriamente, né? A gente faz uma consultoria auxiliando aquela pessoa dentro das necessidades dela, seja para ajudá-la a ajudar outros atletas, ou seja, para ela utilizar com ela mesma, né? Elaboramos protocolos individualizados, a gente tem uma equipe multidisciplinar com psicólogo, fisiologista, aromaterapeuta, terapeutas, médicos, dentistas, nutricionistas, enfim, a gente tem pessoas de várias profissões que têm experiência, né, com atletas, em que a gente junto elabora um protocolo para cada atleta especificamente, e acesso a grupo de suporte no WhatsApp, treinamentos online que acontecem semanalmente, e a gente tem inclusive um curso de especialização em segurança dos óleos essenciais, um curso com certificação da própria doTERRA, né? E foi um curso elaborado pela doTERRA dos Estados Unidos. Para quem não conhece, a doTERRA é uma empresa americana que está aqui no Brasil há alguns anos já, mas ela originalmente é americana, e eles têm esse curso de especialização que todo membro, seja cliente, seja consultor, pode fazer dentro da plataforma de cursos da doTERRA. E aí, para quem não sabe como começar nessa jornada, para quem ainda não conhece os óleos essenciais e a doTERRA, né, a gente sugere que você fale agora mesmo com quem te convidou para essa reunião. Essa daqui é uma sugestão de início, né, de como você pode começar usando aí vários óleos essenciais, o óleo de coco para você poder diluir esses óleos essenciais, o colágeno, um kitzinho que foi elaborado aí com valores especiais, né? Tá saindo a R$ 766, pode ser parcelado em 6 vezes sem juros, né? E, além disso, a gente tem hoje ainda uma promoção com 6 blends que cuidam da parte emocional e que podem ser adicionados a esse combo por R$ 299. Então, se você foi convidado por alguém para estar aqui hoje, fala com essa pessoa antes que essa promoção termine, né? Tanto do parcelamento como desse kit emocional que pode ser adicionado. E se você está aqui, fui eu que convidei, ou se você está em um dos nossos grupos, se você já é cliente da doTERRA, fala comigo também, porque esse kit de 299, ele está disponível ainda para todos os clientes. E o colágeno, esse colágeno Beauty Power, que é um colágeno que, além de tudo, ele é gostoso, porque é difícil, quem usa colágeno pode dizer, né, que é difícil um colágeno que tem um sabor, assim, palatável, agradável, né? Então, esse colágeno, ele tem óleos essenciais, óleo essencial de laranja na composição, ele tem um sabor bem agradável, né? Além de todos os benefícios de melhorar a saúde da pele, do cabelo, das unhas, das articulações, né? É um colágeno que tem uma composição muito interessante. Aqui a gente tem o QR Code do meu Instagram. Se você ainda não me segue, convido você a me seguir lá no Amorologia, tá? Tem aqui meus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida. E vou interromper o compartilhamento aqui. E quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma experiência a compartilhar também com a gente. Se você já usou óleo essencial para praticar exercício físico e teve alguma experiência boa, conta pra gente aqui, que é sempre bom
ouvir as experiências de vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Ok, pessoal. Então, vou terminando a gravação por aqui. Agradeço a presença de todos. E a gente se vê por aí. Espero vocês lá no meu Instagram. Tchau, tchau. Bom dia.